9 horas 6 minutos aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates de Opiniões. Você nos ouve no www.radiosantesabel.com.br. Para procurador, Polícia Federal não pode ter autonomia. Em artigo publicado no jornal Estadão de São Paulo, o subprocurador da República, Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos, explica por que a polícia não pode ter autonomia em relação ao Estado. Criticando o discurso de delegados da Polícia Federal, Vasconcelos afirma que a polícia é o órgão de execução da violência legítima pelo Estado, argumentando que, abre aspas, não há exemplo no direito comparado ou na história de polícia autônoma em relação ao Estado, nem de democracia que tenha sobrevivido a forças armadas ou policiais desvinculadas de controles. Fecha aspas. O subprocurador comenta a proposta de emenda à Constituição, a PEC 412, e a reivindicação por autonomia da Polícia Federal. Para ele, a PF já tem de sobra a autonomia que interessa, que é a investigativa. Abre aspas, ela investiga o que bem entende, sem nenhuma pressão política, o que lhe é conveniente, o que lhe dá visibilidade, isto é, casos com maior repercussão. Fecha aspas. Diz, afirmando também que diligências requisitadas pelo Ministério Público ou por juízes são tratadas com desdém, né, segundo o subprocurador. Vasconcelos crê que a autonomia da Polícia Federal nada mais é que a autonomia dos delegados e que o objetivo da PEC é concentrar o poder da Polícia Federal, onde os delegados querem ser juízes sem perder a direção da investigação policial. Por que polícia não pode ter autonomia? A polícia, como nós a conhecemos, é uma expressão mais caricatural do Estado. Nenhuma criança brinca de juiz e de ladrão. Todos brincam de polícia e ladrão. O Estado moderno é o crime organizado que deu certo, mas para isso ele teve de ser legalizado numa longa trajetória de revoluções, constituições, declarações de direitos fundamentais e sufrágio popular, numa palavra, pela domesticação do Leviatã. Aspecto importante desse processo foi a proibição da violência para a solução de conflitos, instituindo-se o monopólio de sua utilização em favor do Estado. A polícia é, pois, o órgão de execução da violência legítima pelo Estado. Conferir-lhe a autonomia é o mesmo que retroceder a um Estado policial dentro do Estado de Direito. Não há exemplo no direito comparado ou na história da polícia autônoma em relação ao Estado, nem de democracia que tenha sobrevivido a forças armadas ou policiais desvinculadas de controles. Aliás, democracia não convive com poder sem controle, sobretudo poder que tem o emprego de arma e violência como ferramenta de trabalho. O poder civil é desarmado. O poder civil e desarmado controla o poder armado, que usa as armas em nome do povo. Portanto, a proposta de emenda à Constituição 412
assumiu inusitada celeridade e evidência a partir da Operação Lava Jato, também estimulada pelo lobby dos delegados federais, que a rotularam de PEC da autonomia da PF. Que autonomia? Autonomia para quem? Essas são as perguntas. Em outubro de 2014, a presidenta da República, em plena campanha eleitoral, quando os delegados federais planejavam uma mobilização nacional, assinou a medida provisória 657, que, convertida em lei, prevendo que o cargo de diretor-geral será privativo de delegado da PF. Qual teria sido a urgência capaz de justificar constitucionalidade a edição de tal medida provisória? Outras polícias de igual ou maior prestígio, como o FBI, Interpol, Scotland Yard, permitem que sua chefia seja exercida por qualquer pessoa com notável conhecimento de segurança pública, atributo não exclusivo nem presumível de delegado de polícia. Já a PEC 412 prevê autonomia funcional, administrativa e financeira, inclusive a elaboração do próprio orçamento. A autonomia que interessa é a investigativa. A PF já tem de sobra. Ela investiga o que bem entende, sem nenhuma pressão política, o que lhe é conveniente, o que lhe dá visibilidade, isto é, casos de maior repercussão. Inquéritos ou diligências requisitados pelos ministérios públicos e pelos juízes, que em tese estaria obrigada a atender, são tratados com desdém, discricionalidade e seletividade, descontroladas, conduzem ao arbítrio, ao monopólio na definição do que deve ou não ser investigado e reduzem a pó os princípios republicanos da isonomia, legalidade, obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal. Se a PF já possui, ou melhor, já dispõe da autonomia investigativa, que diz buscar no fundo o que almeja com essa PEC? É o mesmo objetivo visado com tantas outras reivindicações normativas a voz dele tá certo agora, pretéritas e futuras. Concentração de poder, isto é, atributos estranhos à função de investigar crimes. A autonomia facilmente se converteria em soberania, pois seria virtualmente impossível resistir às pressões de uma polícia dotada de tamanhos poderes. Então, essa é a ideia de como seria uma polícia federal, né, que investigasse o que queria, aonde queria, quando queria, ela ia escolher quem investigasse. Então, trazendo uma analogia militar, seria como a gente está sobre uma ditadura militar. Então, por isso, né, não pode ter mais autonomia do que já tem. Inclusive, né, como diz o subprocurador, nem polícias como o FBI e Scotland Yard têm a autonomia que a Polícia Federal tem, né, e que é dirigida por um delegado. Então, a nossa Polícia Federal já faz escola no mundo e está de bom tamanho os poderes que ela tem. E ela tem que deixar de ser seletiva como está sendo seletiva agora, atualmente. São 9h15 aqui nos altos da Estância Grande. Você está no www.radiosantaisabel.com.br.